Hoje em dia, viajar pelo mundo é muito mais fácil do que em qualquer outro momento da história. Para atravessar o Atlântico, você pode escolher entre avião, barco ou glorioso dirigível rígido, embora este último não seja tão comum atualmente. De qualquer forma, o transporte entre continentes está mais fácil do que nunca. Mas ainda não é tão fácil assim. Digamos que você mora na Argentina e quer tirar férias em Londres. Seria fácil o suficiente, certo? Mas e se você não quisesse usar um avião ou um barco? Não, você queria ir dirigindo. Parece impossível, não é mesmo? Afinal, você precisaria atravessar a América do Sul, América do Norte, Ásia e Europa para chegar ao seu destino. Infelizmente, no momento, isso é impossível usando apenas estradas. Mas talvez nem sempre seja assim. Hoje, quero analisar o que precisaria acontecer para que essa viagem fosse possível. Vamos estabelecer algumas regras básicas. Agora, imagine que você tenha um passaporte que permita atravessar todas as fronteiras, sem problemas. Não estamos preocupados com combustível ou outras variáveis, apenas em chegar a cada destino usando estradas. Primeiro, precisamos sair da América do Sul e entrar na América do Norte. Fácil, certo? Bem, não exatamente. Inicialmente, seria relativamente fácil, afinal, a rodovia Pan-Americana vai de Buenos Aires até o México. No entanto, há um pequeno incômodo em nosso caminho. Assumindo que tudo dê certo, os primeiros 5.150 quilômetros para chegar à América Central nos deparamos com nosso primeiro grande obstáculo. Ou seja, não há estradas. A Darien-Gap torna o transporte de veículos quase impossível. Essa extensão de cerca de 160 quilômetros é composta por pântanos e floresta tropical. Construir uma estrada seria uma tarefa árdua, para dizer o mínimo. Ao mesmo tempo, os moradores locais da região são contra qualquer construção, temendo a perda de seus lares e cultura. Além disso, muitos temem que o desmatamento e a disseminação de doenças do gado possam ocorrer ao conectar a América do Norte e do Sul dessa maneira. Ok, então sem estradas, vamos simplesmente passar por cima disso, certo? Tecnicamente, em 1985, as primeiras pessoas atravessaram a lacuna usando apenas um carro, um Jeep CJ5, para percorrer uma distância de 200 quilômetros. Levou mais de 740 dias, ou seja, 2 anos. Maravilhoso! Vamos supor que de alguma forma você tenha conseguido chegar ao outro lado. Talvez uma estrada tenha sido construída atravessando a lacuna, ou talvez você simplesmente tenha dirigido durante 2 anos. Não importa. Bem-vindo ao Panamá! E agora, o que fazer? Continuando na rodovia Pan-Americana, atravessamos o México e chegamos a Vavel Loreto. Aqui, a rodovia Pan-Americana termina e, ao atravessarmos o Rio Grande em direção ao norte, chegaríamos a Laredo, no Texas. Aqui, encontramos a rodovia interestadual 35, a I-35. Esta estrada nos levará até Duluth, Minnesota, após nossa viagem de quase 2.600 quilômetros pelos Estados Unidos. Agora é a hora de entrar no Canadá. Pegamos a rodovia estadual 61 de Minnesota até a rodovia 61 de Ontário. Sem problemas. Agora estamos em uma estrada bem longa, para dizer o mínimo. Agora, vamos falar sobre a rodovia Trans-Canadá. Essa estrada, por si só, se estende por quase 8.000 quilômetros, mas nós só precisaremos ir até Dawson Creek, na Colômbia Britânica, antes de pegarmos a rodovia do Alasca. Esses 2.250 quilômetros de estrada foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial com o propósito de segurança nacional. Isso nos leva até Delta Junction, no Alasca. Aqui surge outro problema. Não é incomum que cidades no Alasca fiquem isoladas de outras cidades por estradas. E qual é o nosso próximo destino? Nome não é exceção. A distância de quase 965 km de Delta Junction até Nome exigiria uma expansão de 800 km na Rota 2 do Alasca. Embora isso tenha sido proposto, o custo, que ultrapassa 2 bilhões de dólares, torna pouco provável que aconteça num futuro próximo. Ok, vamos supor que de alguma forma chegamos a Nome. Não sei, talvez alguns cães tenham puxado o carro para nós. Estamos aqui agora e tudo o que precisamos fazer é chegar à Rússia. Esse é o maior obstáculo que enfrentamos em toda a nossa jornada, mas nem tudo está perdido. Um pessimista diria que precisamos atravessar todo o Oceano Pacífico, o que é verdade.
No entanto, a distância do Estreito de Bering é de apenas cerca de 82 quilômetros. Nesse ponto, a perspectiva se torna bastante interessante. Seria possível dirigir dos Estados Unidos para a Rússia com um túnel ou ponte suficientemente longo, e ao mesmo tempo estaria atravessando o Oceano Pacífico. Esse conceito não é novo, mas é aqui que vou desviar nossa viagem. Para discutir a história de uma ponte no Estreito de Bering, não estou arrependido. O primeiro conceito de unir os continentes foi proposto por William Gilpin em 1890, ele propôs a ferrovia cosmopolita. Antes da popularização em massa dos carros, a ideia era conectar o mundo por meio de um trem. Como parte desse plano, ele previa um futuro com uma ferrovia atravessando o Estreito de Bering, permitindo que os americanos atravessassem para a Rússia e, por extensão, para todo o hemisfério oriental. Claro que isso não aconteceu. Várias outras propostas foram feitas e descartadas rapidamente. Tudo mudou em 1905, quando o czar Nicolau II planejou a construção de um túnel que atravessaria o estreito ao custo de 7,7 bilhões de dólares ajustados pela inflação. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, esses planos foram infelizmente cancelados. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a rodovia do Alasca estava sendo construída, inicialmente estava prevista a construção de uma ponte, mas não está claro se ela seria para uso do público em geral. Com o início da Guerra Fria, a animosidade política se tornou um obstáculo muito maior do que o próprio estreito. No entanto, com a queda da União Soviética, a possibilidade de construir uma estrada para atravessar o estreito surgiu novamente. Foi relatado que a Rússia apoia e pretende concluir um projeto de túnel de 100 bilhões de dólares. No entanto, mesmo que isso seja construído, as estradas circundantes até Nome também precisariam ser concluídas. Ao mesmo tempo, é totalmente possível que o túnel seja apenas para o uso de trens e não permita a passagem de veículos. Mesmo que tudo dê certo, ainda faltam mais de 2.000 quilômetros até a rodovia de Colima, sem estradas principais que nos levem até lá. Portanto, será necessário aguardar a construção de uma estrada ou rodovia importante para chegar além do norte da Rússia. Vamos supor que tenhamos atravessado o Estreito de Bering e agora estamos percorrendo a vasta paisagem siberiana. Para onde vamos a partir daqui? Idealmente, seguiríamos para Yakutsk. Com temperaturas de inverno geralmente abaixo de menos 30 graus Fahrenheit, é melhor planejar essa viagem durante o verão, quando não teremos que lidar com milhares de milhas nessas condições. A partir daí, infelizmente, ficamos presos novamente. Yakutsk está separada. A média de velocidade na M56 é de 60 km por hora e vamos assumir que você dirija 12 horas por dia, chegaremos ao nosso destino em aproximadamente 13 dias. Isso significa que essa jornada épica de dirigir da Argentina a Londres levaria cerca de 1 mês e meio, considerando o tempo necessário para atravessar as fronteiras e descansar. É uma aventura incrível que nos leva por continentes, atravessa oceanos e nos permite explorar diferentes culturas e paisagens ao longo do caminho. É verdade que, no momento, essa viagem de carro é impossível, mas quem sabe o que o futuro reserva? Talvez um dia, com avanços tecnológicos e maior cooperação entre países, seja possível realizar essa jornada épica. Enquanto isso, podemos sonhar com essa aventura inesquecível de dirigir de um continente ao outro e imaginar as histórias e experiências incríveis que teríamos ao longo do caminho. Completar toda a viagem levaria 24 dias, em apenas uma direção. No entanto, a probabilidade dessa viagem se tornar possível é muito baixa. Ignorando as fronteiras políticas, atravessar o Darien Gap de carro parece impossível no futuro previsível. Realisticamente, se você começasse sua viagem na América do Norte, ficaria preso na América do Sul. O Estreito de Bering representa o maior obstáculo, mas não devemos ignorar a vasta e selvagem Sibéria do outro lado. É intrigante pensar que, com alguns projetos de construção massivos, seria potencialmente possível viajar de carro da América do Sul para a Europa. No entanto, é importante reconhecer que isso é altamente improvável de acontecer em um futuro próximo. No entanto, podemos sempre manter a esperança. Obrigado por assistirem, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse, até a próxima!